Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia, hein? Aleluia. Eu estou feliz aí com essa turma bonita que está conosco todos os dias. Que coisa linda, que coisa importante. Poliana, graça e paz. Bom dia. Leide, bom dia. Gente, nós estamos entrando já no 7º dia do nosso jejum. 7º dia. Gente, passa numa velocidade muito grande, né? Passa muito rápido. E Deus tem cuidado de nós, nos inspirado, nos dado uma palavra que tem sido curadora, edificadora. Está sendo para você? Aleluia. Ontem nós falamos sobre um chamado. Meu Deus, uma mensagem muito importante. E hoje nós vamos falar propriamente dito do tema do livro, Alinhou, Prosperou. Nós vamos usar o exemplo de João Marcos. João Marcos é um jovem chamado por Deus e o chamado de João Marcos nos mostra alguns princípios espirituais muito importantes. João Marcos, ele tinha um apelido de Marcos, chamava João Marcos, tinha o apelido de Marcos. Assim ele era chamado na Bíblia. Em muitos lugares ele vai aparecer apenas como Marcos. Em outros vai aparecer João. E assim nós vamos estudar esse personagem hoje aqui com uma revelação, com a palavra de Deus para a sua vida. Manda ver. Vai chamando os outros pessoal aí, chamando os seus amigos, pega o aviãozinho aí embaixo, mande para quem você puder compartilhar. Compartilhe para que a gente possa ter aqui o máximo de pessoas possíveis conectadas e recebendo a palavra de Deus nesta manhã. Meus queridos, então vamos lá. O tempo passa muito rápido. O tema de hoje é Alinhou, Prosperou. A história de João Marcos, Atos 12, 25, a Bíblia diz o seguinte: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Isso aqui é muito lindo, gente. Essa história é muito linda, porque Marcos, João Marcos, como você queira chamá-lo, ele foi discípulo de Barnabé, seu tio, e também serviu a Paulo, foi discípulo do apóstolo Paulo. Ele teve ainda a oportunidade de andar com Pedro, teve a oportunidade de escrever o livro de Marcos, que foi ditado por Pedro. Então, enfim, João Marcos, ele teve a oportunidade assim de um grande investimento espiritual, de um grande investimento na sua vida, falando espiritualmente. João Marcos cresceu num ambiente de Deus, cresceu num ambiente espiritual. Só que o que eu quero mostrar para você e contar para você essa experiência é que mesmo tendo esse grande investimento, ser discípulo de Barnabé, ser discípulo de Paulo, ter na sua casa uma igreja, uma casa de oração, mesmo assim, em um dado momento, João Marcos desalinhou seu coração com a liderança. João Marcos abandonou a liderança, abandonou aqueles princípios. Olha que coisa interessante. Qualquer pessoa, ela pode experimentar isso, de em algum momento perder o foco, perder a direção, deixar o chamado, abandonar aquilo que vinha fazendo, abandonar o investimento que recebeu. Qualquer pessoa pode viver essa realidade. Em Atos 13, 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Tá vendo? João, ele se desalinha, ele desalinhou. Ele desalinhou com o propósito, ele desalinhou com tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Na verdade, tem um versículo que eu acho muito poderoso, que é Provérbios 4, 23, que diz:
acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele depende todas as saídas da vida. Se há alguma coisa que nós temos que guardar, nós temos que guardar o coração. Por que guardar o coração? Porque se muda o propósito no coração, muda tudo. Se você permite uma dúvida, uma queixa, se você permite um olhar diferenciado no seu coração, muda tudo, desalinha do propósito, desalinha de tudo, né? Mas o que eu quero te mostrar é um pouco mais profundo. Na verdade, João Marcos, ele foi gerado num ambiente vivo, né? Se você lembrar, Atos 12, no versículo 12, vai dizer assim, olha, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, tá vendo? Onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha o ambiente onde João Marcos cresceu, onde João Marcos desenvolveu. Casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Era uma casa de oração. O desafio do vencedor não é começar bem, é terminar bem, né? Vencedores são finalizadores. João Marcos começou muito bem, João Marcos começou no lugar certo. João Marcos cresceu num ambiente para dar certo. João Marcos foi preparado para dar certo. Eu quero profetizar que você também é essa pessoa que nasceu e foi preparada por Deus para dar certo. Deus alinhou toda a sua vida para o bem, para o sucesso, para o cumprimento do propósito. Romanos 8:28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo as circunstâncias difíceis, mesmo os problemas que enfrentamos, né, eles são preparados por Deus para o nosso bem. Se a gente for estudar todo o contexto bíblico, nós vamos ver isso. As pessoas passavam por adversidades, por problemas às vezes gravíssimos, mas era para o bem delas. E lá na frente a gente vê o crescimento dessas pessoas, né? As tempestades da vida, elas nos preparam para a maturidade, para o cumprimento do propósito. Então, eu queria profetizar que a família que você nasceu foi um alinhamento divino, né? A cidade onde você vive foi Deus que preparou isso para você. A igreja que você congrega tem propósito de Deus. A questão é se você está inserido no propósito, ou se você estava e deixou, ou se você nunca esteve inserido no propósito, mas a igreja que você congrega, Deus tem propósito. Tudo está nas mãos do Todo-Poderoso, inclusive a igreja. A Bíblia diz em Apocalipse 2:1 que o Senhor anda no meio dos candeeiros, que são as igrejas, e tem em suas mãos a vida dos seus santos. Se você está na igreja, se você hoje congrega na comunidade batista do Balneário, Deus tem propósito. E ele quer realizar coisas grandes a partir de você. A grande verdade é que Deus está trabalhando você como trabalhou João Marcos. O começo de João Marcos lhe prometia um futuro glorioso, mas era uma promessa e não uma garantia. O mesmo acontece conosco. Tudo já foi alinhado para o nosso sucesso. A obra já foi consumada. Tudo já está preparado. Isso é garantia do Calvário, mas alguns se desalinham. Alinhou, prosperou. Alguns desalinham. Alguns no processo, eles desalinham da visão, desalinham do propósito. Alguns não creem não creem de forma suficiente, outros tropeçam em alguma pedra, a pedra de tropeço. Marcos, ou João Marcos, vivia em um ambiente vivo. A casa onde ele cresceu era a sede do mover de Deus, era a sede do mover apostólico. Quando Pedro foi preso, essa casa foi a casa que se reuniu para orar, se reuniu para clamar a Deus. Ali tinha uma igreja pequena, uma igreja apostólica, né? Ele foi gerado para ser um prodígio, ele foi gerado para ser algo poderoso nas mãos de Deus. Essa é a história de João Marcos, né? E também essa é a nossa história. Deus te plantou em uma igreja que tem princípio,
tem compromisso com a palavra. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que tem compromisso com a palavra, com a verdade. Nós somos favorecidos, nós somos privilegiados. Milhares de pessoas gostariam de estar onde você está. E você acredita que muitos não estão porque não conseguem? Não conseguem, não dá conta. Prefere uma coisa mais leve, prefere uma coisa... Mas Deus te plantou num lugar onde a palavra é valorizada, onde a revelação é valorizada. A revelação, não eis meu servo, mas a revelação da palavra. Um lugar de crescimento, um lugar de vida, um lugar de aliança. Valorize isso, creia nisso, honre isso. João Marcos foi o resultado, né, daquilo que ele honrou. Ele honrava. Você vai ver, estava numa reunião de oração, quem estava lá? João Marcos. Amém? Ele desalinhou em algum momento. Todos podemos desalinhar. Não somos perfeitos. Em algum momento podemos desalinhar do propósito. A questão é, o problema não é desalinhar. O problema é alinhar novamente. Nós vamos ver daqui a pouco que esse João Marcos que desalinhou do propósito, ele parou, refletiu. Eu lembro do filho pródigo. Ele parou, refletiu e ele começou a valorizar aquilo que ele tinha. Valorizar onde ele cresceu, o ambiente onde ele cresceu, por quem ele foi instruído, pelo seu tio Barnabé, pela oportunidade que ele teve de ter contato com Pedro. Que coisa linda, escreveu o livro de Marcos, que foi ditado por Pedro. João Marcos começa a perceber todas essas coisas e ele de novo alinha o seu coração. Deus está nos chamando nesta manhã para voltar, para alinhar o coração novamente. Eu não sei em qual lugar você desalinhou. Meu Deus, hein? É forte isso. Eu não sei em qual lugar você desalinhou, em qual momento você desalinhou. Mas a grande verdade é que Deus está nos chamando novamente para o alinhamento. Está comigo? Ó, aqui, ó, xícara, homens com propósito. Nós somos homens de propósito, somos povo de propósito, igreja apostólica, comunidade batista do Balneário, é um povo que tem propósito. Um povo que entende o ide do Senhor. Alinhou, prosperou. Alinha o ambiente onde Deus te colocou e você vai prosperar. Volte para o centro, volte para o alinhamento. Não fique pensando, o que eu vou fazer? Eu vou procurar em outro lugar, vou procurar em outro acesso, vou procurar nas redes sociais, vou procurar no YouTube. Não, alinha ao lugar que Deus te plantou. Volte às origens. Você precisa disso. Você precisa valorizar esse ambiente vivo, de favor acumulado, de graça multiplicada. Deus está nos chamando de novo a esse alinhamento. João Marcos, em algum momento, ele percebeu que ele precisava se alinhar. E aí, o que acontece? Alinhou, prosperou. Atos 12, 25. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo também João, chamado Marcos. Olha que coisa linda. Olha Marcos voltando para o lugar de comunhão, de relacionamento com os apóstolos Barnabé e Saulo. Quando você valoriza a unção que você recebeu, você vai prosperar nela. Aleluia! Amém, gente? Quando você tem fome em um ambiente vivo, o Espírito Santo te promove para outro nível. João Marcos alinhou, ele voltou para o lugar, para a posição que Deus tinha dado para ele. Lembra que nós falamos no começo? Que ele foi gerado num ambiente vivo com o propósito de ser alguém poderoso nas mãos do Senhor. Quando ele alinha o coração, Deus novamente coloca João Marcos na posição de um discípulo amado, de alguém que gerou e que teve resultado no ministério ali de Paulo e de Barnabé. E por que não dizer no ministério de Pedro? Porque João Marcos é que escreve o livro de Marcos, ditado por Pedro. Por que a Bíblia menciona o nome de Marcos falando da reunião de oração na casa de sua mãe? Será por que a Bíblia menciona
o nome de Marcos lá na casa, na reunião de oração. Sabe por que a Bíblia menciona isso? Você consegue perceber? Na verdade, a Bíblia não podia omitir isso. Eu gosto de falar dessas coisas. Um nome na Bíblia, um nome colocado, um nome não colocado, tudo tem um propósito. A Bíblia não podia omitir isso. Sabe por quê? Porque precisava ficar claro para mim e para você que João Marcos era alguém que tinha fome e sede de Deus. Na reunião de oração, ele estava lá. Aleluia. Amém? Na reunião de intercessão, ele estava lá. No dia mau, ele estava lá. Pedro está preso, a igreja está orando e João Marcos está lá. Ele era alguém que valorizava. Nós estamos em semana de oração. Nós estamos em 21 dias de jejum. Irmãos, vocês acreditam que tem pessoas na igreja, tem pessoas nossas, lideranças nossas, que não estão fazendo jejum. São pessoas que não se alinham ao propósito, não se alinham à visão, não se alinham àquilo que Deus está fazendo e quer prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de financeiro, eu falo de todas as áreas. Prosperar no ministério, prosperar no relacionamento, prosperar nas finanças, prosperar na visão, no propósito, prosperar nos sonhos, prosperar naquilo que Deus tem para eles. Você acredita nisso? Tem pessoas que não valorizam o lugar onde Deus plantou. Mas eu estou te chamando, aleluia. Se você está comigo agora, vai assistir depois. Deus está te chamando. Alinhe o seu coração para que haja prosperidade. Você não está na igreja, na comunidade à toa. Você não tem o pastor que você tem à toa. Você não tem um líder de célula que você tem à toa. Deus tem propósito. Você não mora nessa casa à toa. Você não nasceu nessa família à toa. Se você nasceu numa família sacerdotal, alinhe-se a isso. Alinhe-se ao propósito de Deus para a tua vida, porque só assim você vai prosperar. Entende isso, meu Deus? Eu tive que passar por uma crise tão grande para entender essas coisas. Aprende com o erro dos outros. Nós estamos falando aqui do erro de João Marcos, para você não errar. João Marcos viveu um momento difícil, mas ele alinhou o seu coração. Aleluia! Ele alinhou o seu coração. É interessante isso. E quando você alinha o coração à vontade de Deus, Deus vai colocar você num lugar, numa posição que Ele sonhou para a sua vida. Alguém vai dizer assim, mas eu não preciso sonhar com posição. Não, tá certo, você não precisa sonhar com posição. Mas sonhar com posição no reino de Deus também não é errado, não. Hein? Sonhar com posição no reino de Deus não é errado, não. Não condene ninguém por desejar crescer no reino de Deus. Posições no reino de Deus são, muito pelo contrário, são incentivadas. Deus quer que você se alinhe ao propósito para te colocar num lugar. Por isso, 1 Timóteo 3,1 vai dizer, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Olha aí. Olha a Bíblia, olha o texto sagrado motivando alguém a desejar ter um lugar. Uma posição. Que posição? A posição que Deus sonhou para você. O ambiente que você cultiva, você vai promover. E aquilo que você promove, você vai desfrutar disso. João Marcos soube cultivar as reuniões de oração na casa de sua mãe. Ele soube aproveitar isso. Queria dar um conselho para você, mãe. Eu estou falando de alguém que prosperou. Alguém que foi um excelente discípulo, apesar do erro de um dia ter desalinhado. Mãe, invista no seu filho. Maria, mãe de João Marcos, investiu nele. Eu consigo visualizar Maria levando João Marcos para as orações, Maria levando João Marcos para as reuniões de escola bíblica dominical, atualizando. Maria levando João Marcos para a célula, Maria levando João Marcos para os cultos, para as conferências, para os congressos. Enfim, tudo que acontecia no ambiente cristão, Maria levava João Marcos. E é por isso que João Marcos cresceu, se desenvolveu e se alinhou ao plano de Deus para a sua vida. A questão-chave, mãe, pai, membro, discípulo que está conosco, a questão-chave é o ambiente que você valoriza, você promove. Você valoriza a igreja que você congrega? Você valoriza as células? Você valoriza aquilo que nós temos
reunião de oração? Você valoriza o nosso relógio de oração? Você valoriza as nossas escolas, salas de adoção, escola de líderes ou capacitação destino, o nosso seminário? Você valoriza os nossos cultos, culto da vitória, quinta-feira, celebração da família, domingo? Você valoriza a reunião da ceia do Senhor? Você valoriza essas coisas? Você valoriza o que a sua liderança valoriza? Quando eu promovo, eu honro. Quando eu valorizo a unção que Deus me deu, a unção que Ele colocou, eu transfiro valor. Tá? Quando você valoriza, você honra. Quando você valoriza, você prioriza. Você vai dedicar tempo, vai dedicar vida, vai dedicar... Em vez de... Você vai dedicar. É reunião de oração, eu vou estar lá. Aleluia. É célula, eu vou estar lá. Relógio de oração, eu vou estar lá. Você valoriza. Quando você valoriza, você honra. E quando você honra, você participa do mover que está liberado ali. Aleluia. Aleluia. Você está percebendo o que eu estou dizendo? Sabe o que diz a Bíblia em João 12, verso 26? Quem me serve precisa seguir-me. Olha Jesus falando. Que coisa forte. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que coisa tremenda. Quem me serve precisa seguir-me. Jesus está falando no contexto dele. Mas isso aqui se encaixa ao contexto do discipulado. Aonde João Marcos deveria estar? Com Barnabé e Paulo. E foi exatamente aí que ele desalinhou. Mas Deus o chamou novamente. Ele aceitou isso e ele volta para a companhia. E o melhor de tudo, que quando o seu coração está alinhado, Deus chama você. Aleluia. Que poderoso isso aqui. Quando o seu coração está alinhado, Deus chama você. Sabe, mesmo que você errou, mesmo que você falhou, mesmo que você abandonou, Deus não olha para você como o homem olha, como o homem vê. O homem vê, fulano errou, fulano abandonou, João Marcos deixou, ele me deixou no caminho. Não, Deus não olha assim. Deus olha o coração. Então, quando o seu coração está alinhado, Deus chama. Quem chamou João Marcos foi Paulo e Barnabé novamente. Ó, traz João Marcos, Paulo vai falar, porque ele para mim é muito útil. O coração de João Marcos estava alinhado. Deus o chama. Poderoso isso, não é? Alinhe o seu coração. E quando Deus usar a sua liderança para te chamar, aleluia, volta. Não endureça o seu coração. Alinhe o seu coração ao plano de Deus para a sua vida. Quando a liderança te chamar, olha, assume esse projeto aqui, assume esse trabalho aqui, olha, volta a fazer isso, caminhe nessa direção, assuma, receba isso no teu coração, receba essa palavra que é de Deus para a tua vida. É de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão nos assistir, tem pessoas que estavam assistindo que desalinhou em algum momento. E é necessário você voltar ao alinhamento. Quem me serve precisa seguir-me. E aonde eu estou, meu servo estará. Isso fala do relacionamento meu com Jesus, mas fala do relacionamento também do discípulo com o discipulador. E a Bíblia diz, aquele que me serve, o Pai o honrará. A unção que você valoriza, você honra. E aqui a unção que você honra, você recebe, você participa dessa honra. Lembra que a Bíblia vai dizer? Que aquele que serve o profeta recebe a honra do profeta? Aleluia. O Senhor tinha 12 discípulos, mas ele percebia a fome maior que 3 deles, Pedro, Tiago e João. Ele amava todos, mas nem todos tinham a mesma fome pela sua vida e pelo seu ministério. Nem todos honravam a unção que Jesus tinha. Nem todos, dedicava a sua vida plenamente ao propósito, ao que Deus tinha para eles.
É interessante você pensar assim. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu acho que o líder gosta mais de fulano, ah, eu acho que o líder gosta mais de ciclano, eu acho que o líder faz acepção de pessoas. Então você vai dizer que Jesus fazia. A questão não é essa. A unção que você honra, você promove, você desfruta. Pedro, Tiago e João, eles tinham muita proximidade com Jesus. Eles honravam isso. Eles tinham muita proximidade. E por que eles honravam? Eles desfrutavam de um mover muito mais poderoso. A unção que você honra, você promove. A unção que você promove, você honra, você desfruta, você tem. Queria terminar com você, fazendo você pensar no seguinte. As Escrituras afirmam que Paulo e Barnabé levaram Marcos consigo. Você será levado, chamado, convidado e promovido se o seu coração estiver alinhado ao plano e ao propósito de Deus para a sua vida. Você será chamado na empresa para uma posição maior, se o coração estiver alinhado. Você será chamado para um negócio, se o coração estiver alinhado. Você será chamado para uma posição de maior honra na igreja, se o coração estiver alinhado. Você será chamado para viver de forma intensa e profunda o que Deus tem para você, se o coração estiver alinhado. Alinhe o seu coração. Esse é o tema de hoje. Alinhe o seu coração. Alinhe-se às pessoas com o qual você anda, com as quais Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Alinhe o seu coração e assim você vai prosperar. Que possamos desenvolver um relacionamento vivo, de glória em glória, de favor multiplicado, de honra e em unidade. Eu oro para que Deus faça isso na sua vida. Amém? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, o que nós precisamos nesse tempo é alinhamento. Chama, Senhor. Chama este servo, esse líder, esse membro que está ouvindo, que está acompanhando, que está fazendo o jejum. Chama essa pessoa. Eu tenho certeza que assim como João Marcos teve a oportunidade de crescer num lar onde era um lar de oração, era um lar onde a palavra era valorizada, Deus, a liderança era valorizada, honrada. Assim também, Senhor, os membros da comunidade batista do Balneário têm experimentado uma igreja onde a palavra é ensinada, a oração é valorizada, vidas são valorizadas pelo propósito que temos das células, ó Deus, dos projetos evangelísticos. Pai, nós te damos graça pelo ambiente onde o Senhor nos plantou e queremos, ó Pai, que haja um alinhamento, aleluia. Senhor, que haja um alinhamento nos corações, que os corações se voltem para Ti, ó glória, e que haja, ó Deus, um levantar como o Senhor fez com João Marcos. Nos dê, Senhor, a direção, nos dê a visão daqueles que têm um coração alinhado. Dê a visão, Senhor, me dê a visão. Dê a visão para os pastores, para os líderes, daqueles que têm um coração alinhado e que sejam chamados para viver e estar conosco, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoe esse dia. Eu abençoe esse 7º dia, aleluia, de jejum, o dia da perfeição, o 7º dia é uma fase. Ele abençoa a nossa manhã, abençoa a nossa sala de adoção daqui a pouco, abençoa a nossa celebração da ceia daqui a pouco, vai ser uma manhã gloriosa. Oramos, Pai, em nome de Jesus e, sobretudo, pedimos, guarda o nosso coração, porque nós queremos estar alinhados com o Senhor, com o Teu plano e com o Teu propósito, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Qual que é a prática do dia? O que você vai trabalhar hoje, nesse dia tão importante? Medite em alguma coisa inusitada que aconteceu com você, que talvez você enxergou a bondade e o alinhamento do Senhor, ou não enxerguei, não percebi, ou não enxerguei, eu enxerguei que Deus trabalhou comigo naquele momento e que Deus está me chamando para o alinhamento.
É isso. Deus hoje nos chama para um alinhamento. Deus nos chama para o alinhamento, para o lugar que Ele te plantou, para a missão que Ele te plantou. Deus chama para o alinhamento. Então medite nessa situação e permita Deus conduzir você, como conduziu João Marcos, e trazê-lo de volta para o centro da sua vontade. Agradeça por essa situação e momento na sua vida, mesmo que não há tanta compreensão agora, mas confiança que todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus abençoe você, alinhou, prosperou. Deus está nos chamando para o alinhamento. Até daqui a pouco, querendo Deus.